É isso aí, casca grossa, pessoal fera pra caramba. Falando nisso, desastres ambientais em nosso país. Para toda ação sempre há uma reação. Essas tragédias são eventos desencadeados no meio natural que afetam elementos da natureza, que apresentam efeitos negativos para todos nós, sem exceção. Nos atingem a todos. Essas tragédias causadas principalmente pela exploração intensiva dos recursos naturais, a alteração do meio ambiente, pelas atividades industriais, pela ganância, como a gente vê tanto principalmente pela exploração imobiliária. Quais são as consequências de toda essa ação do homem mais as ações da natureza? Para saber mais, vamos entender e vamos entrevistar o Marcel de Ângeles, professor Marcel de Ângeles Souza Sandes, ele que é doutor em Geografia pela Universidade Federal de São Paulo, da USP. E ele, o Marcel, já nos fala sobre essa resposta imediata da natureza. E eu vou até trazer aqui para ele um dado muito interessante. Marcel, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado. Eu estava acompanhando, eu tive uma aula contigo agora há pouco, e confesso a você que repeti o seu vídeo falando, numa aula mesmo, você mostrando até o mapa a respeito do Rio Grande do Sul. E vendo aqui agora uma imagem de arquivo do jornal Zero Hora de Porto Alegre, do grupo RBS, diz assim: lei sancionada pelo governador Eduardo Leite altera mais de 400 pontos do conjunto de regras no estado. Em janeiro de 2020, houve uma alteração completa nesse novo Código Ambiental do Rio Grande do Sul. E o texto é saudado por dirigentes ligados ao setor produtivo, que apontam perspectivas de redução de burocracia, enquanto é contestado por ecologistas em janeiro de 2020, que consideram haver retrocesso na política de proteção do ambiente. Qual é a sua opinião a respeito? Agora o Rio Grande do Sul está em evidência, né, por causa dessa tragédia que está acontecendo, e é bom que se diga que é uma tragédia anunciada, né? A gente precisa qualificar essa tragédia. Se esse exame que foi feito para o Rio Grande do Sul for feito para outros estados e municípios brasileiros, a gente vai ver que existem várias normativas urbanísticas que elas estão em desacordo com o que seria a boa prática ambiental. Então, em várias cidades do Brasil, por exemplo, os planos diretores existem e eles são descumpridos, ou muitas vezes, né, o zoneamento que é feito permite a ocupação em áreas que não deveriam ser ocupadas, certo? É o caso, por exemplo, de Porto Alegre, né? As margens do Lago Guaíba. E aí você mostrava para nós, né? Aqui tinha um mapa e você mostrava aqui no vídeo o mapa. O que aconteceu, afinal, com o Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre? Isso já era previsível? Isso ia acontecer de uma maneira ou outra? Sim, era previsível porque esse tipo de instabilidade atmosférica na região, ele é comum. Aquela é uma região de encontro de massas de ar, certo? Tem estudos dos anos 60, por exemplo, que se a gente tirasse o nome do autor e a data, seria atual, né? Não é à toa, os anos 60 é a década onde começou a ser construído aquele sistema de diques para proteger a capital, Porto Alegre, né? Então, o sítio urbano de Porto Alegre está em uma área irregular e é uma área de encontro de vários cursos de água. Então, toda aquela umidade que está sendo despejada sobre o Rio Grande do Sul, ela acaba sendo drenada para Porto Alegre e adjacências. E qual é o problema? Está caindo em 3 dias o que é para cair de água em 2 meses, certo? Então, aquela vazão de água, ela não consegue ser escoada em tempo hábil, por isso que a água vai sendo ali represada, né? E para gravar, a gente tem um solo urbano impermeabilizado, com várias construções em lugares que não deveriam estar ali. Então, essa água não consegue infiltrar, ela também não evapora, porque, né, o tempo está nublado, e ela escorre devagar porque é uma área plana, né? Aquela região ali do Guaíba. Certo? Então, é uma mistura de condições naturais, condições geográficas do relevo e condições humanas, né? A escolha de uma ocupação desordenada, né, sem planejamento urbano adequado, ou quando ele existe, desrespeito às normas desse planejamento urbano, né? E com todo esse conjunto de situações, eu estava lendo, Marcel, um documento muito interessante feito por 2 cientistas brasileiras dizendo o seguinte: isso que vimos no Rio Grande do Sul, a tendência é piorar. Você faz também essa avaliação especificamente por tudo isso, por todo esse conjunto que você disse, mesmo porque não há ações, né, no que se refere a obras, as obras que poderiam ser realizadas para diminuir, para mitigar os efeitos devastadores de toda essa situação. Sim, com certeza. O diagnóstico é de recorrência dessas situações, porque parte, né,
do agravante dessas situações se deve às mudanças climáticas, especialmente ao aumento da temperatura média do planeta. Então a gente tem cada vez mais um volume de umidade maior disponível na atmosfera e uma hora essa umidade vai ser despejada em algum lugar. Conhecendo como são as cidades brasileiras, elas estão muito suscetíveis a eventos como esse. E o estudo que você está se referindo, eu suponho que possa ser o estudo do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é um braço da ONU para estudo climático. Perfeito. Que é feito, o estudo é feito a partir de modelos matemáticos, certo? Que projetam as transformações e os impactos climáticos, considerando o consumo atual de combustíveis fósseis. Então eles fazem uma projeção. O Acordo de Paris, né, que sucedeu o Protocolo de Quioto, fracassado, né, que era uma tentativa dos países chegarem a um acordo para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, né? Então o Acordo de Paris ele sucedeu o Protocolo de Quioto nessa intenção de tentar limitar o aumento da temperatura média do planeta Terra. O que é que os cientistas do IPCC fazem? Eles pegam, né, a atividade econômica atual e projetam, né, esse ritmo de crescimento para frente. E a conclusão é, as probabilidades de a gente conseguir limitar o aumento da temperatura do planeta Terra a 2 graus Celsius em relação ao período pré-revolução industrial, elas são muito baixas, cerca de 14%. Qual é a conclusão? Se não houver mudança drástica dos rumos da política ambiental e econômica dos países, a gente vai ultrapassar essa cota de 2 graus e esses eventos extremos eles vão ser cada vez mais intensos. E você, Marcel, é doutor em geografia. No seu entendimento, essa coisa das mudanças climáticas são apenas uma narrativa? Existe um fundo sério, consequente com relação a isso? Porque, na verdade, você observa, o que você disse é muito fácil entender. Então, tem as manifestações da natureza e também a própria incompetência, e vejo até uma certa irregularidade no que se refere à gestão pública. É essa combinação que acaba transformando tudo isso numa tragédia? É uma combinação explosiva, né? Porque no Brasil, por exemplo, se a gente pegar a pauta ambiental, né? O problema ambiental ele tem um detalhe importante. Se eu fizer a minha parte e você não fizer a sua, você que é outro país, o problema não está resolvido, porque o problema ambiental ele é transfronteiriço, né? Ele cruza fronteiras, tá? Se a gente pegar o Brasil do ponto de vista internacional, o Brasil tem sido, né, desde a redemocratização, um país pró-agenda ambiental, um país ativo, um país que tem uma matriz energética muito limpa, se considerado em relação a outros países, e que tem participado das discussões e dos fóruns com boa vontade. Mas se a gente abrir, por exemplo, o site do Ministério das Relações Exteriores, na gestão passada, a gente vai ver que cargos de alto escalão, nos seus discursos oficiais, afirmavam categoricamente que as mudanças climáticas são apenas uma narrativa. Isso. Né? É o interesse de países como a China de manter países subdesenvolvidos como o Brasil subdesenvolvidos para que eles consigam crescer economicamente sozinhos. Né? E por trás disso tem um entendimento pior, o entendimento de que você só pode crescer economicamente se for desmatando, se for devastando os recursos naturais, certo? Isso é uma grande mentira porque o Brasil tem empresas de vanguarda no Nordeste, no Sudeste, no Sul, que mostram que é possível você atuar na vanguarda da transição energética, né? Consumir fontes de energia limpa e ainda assim lucrar, certo? Pode citar aqui para você várias. Ferbasa na Bahia, a Tupi em Santa Catarina. A Tupi produz motores para utilizar como combustível o biometano emitido nas propriedades rurais. Então eles estão lucrando com isso. E estão contribuindo, né, para descarbonizar a economia. Né? A solução seria então essa conscientização ambiental, né, Marcelo? Sim, com certeza. Passa por ela, as mudanças climáticas não são uma narrativa, elas são a realidade e muitas vezes precisa chegar no estado que chegou no Rio Grande do Sul, né, para as pessoas despertarem para isso. Né? E tomara que nós aprendamos com essa tragédia tremenda. Tomara. Marcelo, muito obrigado, muito obrigado. Prazer. A sua lição, a sua aula aqui para o nosso balanço foi muito importante. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado.